Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos fazer a nossa prece para começar a nossa fala de hoje. E assim, então, nós agradecemos ao nosso querido Mestre Jesus mais uma oportunidade de estarmos reunidos em seu nome para estudar mais uma mensagem que nos chega através dos livros, que nós possamos sempre aprender o máximo possível e nos esforçar para colocar em prática todos os conhecimentos que aqui nós adquirimos. Graças a Deus, que assim seja. Bom, vamos começar? O nosso livro de hoje é esse aqui. É um livro de Hamed, Um Modo de Entender uma Nova Forma de Viver. Esse livro é de 2004, escrito por Francisco do Espírito Santo Neto, que é o médium que psicografa as mensagens de Hamed. Dentre os capítulos, o que nos cabe hoje é o capítulo 7, cujo título é Semeadura. Então ele começa assim: Não vos iludais, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso colherá. Isso está lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Gálatas é a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu. Então, o Hamed, na verdade, usa só essa passagem apenas para começar. O que ele está querendo dizer é o seguinte: em primeiro lugar, ele explica que zombar de Deus, que está lá escrito, na verdade, esse zombar ele tem o sentido de não dar atenção ou não considerar Deus. Ele usa exatamente desdenhar de Deus, né? Ou seja, mas na verdade não acreditar em Deus, traduzindo assim para a gente, né? O que o homem semear, isso colherá. Então, é uma coisa que todos nós já sabemos, nem sempre lembramos no nosso dia a dia, né? Mas a gente só colhe aquilo que planta. Então, nós somos responsáveis por, pelo menos, parte daquilo que nos acontece. Continuando esse capítulo, ele fala, então, assim, né? Na semeadura a que nos referimos no versículo em estudo, não é feita a colheita do castigo ou da punição por zombar da divindade, mas a da infelicidade daquele que não tem, por certo, um poder superior, que não se rende ou se submete à marca ou ao selo divino que dirige sua existência. Então, na realidade, o que ele está trazendo é o seguinte, que a nossa semeadura, ou seja, aquilo que nós iremos colher, ela certamente não será muito legal para aqueles que não acreditam em Deus, que Deus é a causalidade de tudo, ou seja, ele é a origem de tudo, ele não é simplesmente uma figura filosófica ou religiosa que as pessoas possam raciocinar. Deus, na verdade, ele está em toda parte, ele é a causa de tudo e quem não acredita nesse tipo de situação acaba não vivendo uma vida com mais felicidade, segundo Hamed. Então, essa semeadura, né, ou seja, aquilo que a gente vai colher, está relacionado com uma característica do espírito encarnado, que é do exercício do livre-arbítrio. O livre-arbítrio foi o exercício que Deus nos deu, nos permitiu, a que nós pudéssemos tomar as nossas decisões pelas nossas próprias escolhas. A utilização do livre-arbítrio é o que faz com que cada um de nós possa ser responsável, seja na verdade responsável por as consequências e por todas as nossas atitudes e pelos passos da nossa evolução. Então o livre-arbítrio nos permite, inclusive, modificar, tomar atitudes ou melhores ou piores, modificando a nossa trajetória evolutiva. É de suma importância isso aí. Quando nós encarnamos com o esquecimento temporário das nossas encarnações passadas. Esse esquecimento ele está relacionado com o fato de que, através do livre-arbítrio, as nossas escolhas e atitudes terão mais autenticidade, serão mais autênticas, podendo então trilhar o nosso caminho evolutivo de formas diferentes que a gente escolhe. E aí ele deixa bem claro,
Hamed sobre essa utilização do livre-arbítrio, e ele fala que o livre-arbítrio vai ser o responsável, inclusive, né, as nossas escolhas pela utilização do livre-arbítrio, responsável pela nossa felicidade. Ele fala assim: felicidade é um subproduto da nossa responsabilidade pelo uso do livre-arbítrio. Autorresponsabilidade é conquista de quem reconheceu que ninguém pode nos fazer feliz, uma vez que felicidade é um trabalho interior. Essa felicidade pode ser compartilhada, entretanto, cada um deve conquistá-la por si próprio. Então ele está trazendo mais uma vez a ideia, né, a instrução de que através das nossas escolhas nós poderemos obter ser ou não ser mais ou menos felizes. Essa felicidade, ela depende única e exclusivamente de nós. Nós não podemos responsabilizar ninguém por não sermos felizes. Então ela é uma conquista interna, interior, em função das nossas escolhas e através do livre-arbítrio. Podemos e devemos, inclusive, compartilhar essa felicidade com nossos próximos, né, de toda forma, mas não podemos atribuir a ninguém qualquer forma de infelicidade, porque nós somos responsáveis pelos nossos próprios atitudes, né? E aí ele continua daí dizendo a seguinte coisa, que na verdade a nossa vida ela acaba sendo pautada pela utilização do livre-arbítrio, que depende de nós, mas também por desígnios divinos, que não dependem exatamente de nós. E por que ele está falando isso? Porque pode-se ter a falsa impressão de que o livre-arbítrio nos leva a um poder total de toda a nossa vida, de tudo. Então, isso não é uma verdade. E aí ele, continuando, ele fala assim, que o livre-arbítrio não significa onipotência ou poder soberano. Ele é uma possibilidade que nós temos de decidir. Ele é uma força em nossa vida. E não há dúvida, mas não é a única que dirige a existência humana. Então, o ser humano, ele não vive apenas do seu livre-arbítrio. E aí ele continua dizendo assim, de épocas em épocas, somos atingidos por forças que independem de nossa vontade consciente. Por exemplo, forças ambientais, culturais, genéticas, políticas e outras tantas, as quais visivelmente não foram objeto de nossa escolha. Eu fiz questão de ler esse parágrafo, porque esse livro, a edição dele, a primeira edição dele, é de 2004. E nós estamos em 2021 encarando essa pandemia que todos nós estamos encarando e muito preocupados, né? Uns sofrendo mais que outros, enfim, ela é uma coisa que está atingindo diretamente toda a humanidade de uma certa forma, e ela não foi escolha de nenhum de nós, certamente, né? Então ele diz que esses são desígnios divinos que não dependem da gente. Mas para que Deus nos coloca toda essa situação? Então Hamed explica que muitas vezes os espíritos encarnam e eles acabam estacionando na sua evolução intelecto-espiritual, ou seja, ele pode se tornar, de acordo com a situação da encarnação dele, ele pode travar conscientemente a sua evolução a partir do conhecimento, da aquisição de conhecimentos que permitiriam ele raciocinar e se desenvolver melhor. Mas que mesmo assim, situações como essas, situações que não dependem da gente, que são desígnios divinos, elas podem nos trazer, elas trazem uma movimentação de evolução para todos nós espíritos encarnados e desencarnados também no nosso planeta. Porque o espírito, ele é fadado à evolução. Mesmo que você não queira evoluir, você irá evoluir de alguma maneira. Essas partes em que são desígnios divinos, de acontecimentos que ocorrem na nossa vida, que não dependeram de nós, eles têm essa missão de fazer alguma forma de evolução. A gente pode inclusive ver agora, na vivência da pandemia, quantas coisas estão mudadas, né? O tal novo normal, utilização de máscaras, isolamento social ou de alguma forma separação, a evolução tecnológica de vacinas desenvolvidas em tão pouco tempo,
uma série de mudanças que vêm ocorrendo e o ser humano está se vendo forçado a se modificar para melhor, né? Ou pelo menos tendo a oportunidade de se modificar para melhor. E nesse momento, o livre-arbítrio não tem como interferir nesses desígnios divinos. O livre-arbítrio, nesse caso, ele pode e deve ser usado de como nós iremos reagir ou vivenciar essas situações que não dependem da gente. Então, o Hamed deixa claro que a nossa vida e a nossa evolução ela está pautada pela utilização adequada ou simplesmente utilização do nosso livre-arbítrio e que de tempos em tempos coisas acontecem na nossa vida que não dependeram da gente, que acabam fazendo a gente mudar. E não é só a questão de uma catástrofe como essa da pandemia, não. Às vezes isso não acontece com toda a humanidade, mas acontece com uma pessoa, ou com um grupo de pessoas, ou com uma família, coisas que não dependeram da gente e que acabam fazendo a gente modificar, e essas modificações, a tendência é serem sempre para melhor. Eu me lembro de uma novela das 6, bastante assim legal, né? Assim, porque tinham coisas assim lições muito bacanas, e havia o personagem de um professor chamado Professor Pancrácio. Ele tinha uma espécie de jargão onde ele sempre falava assim: tudo que acontece de ruim na nossa vida é para melhorar. Eu achava muito interessante isso daí, acho, né, muito interessante. Me lembro sempre dele, né? Era uma novela, se não me engano, chamava-se Eta Mundo Bom, porque justamente as pessoas passavam por um monte de coisas que muitas vezes elas não tinham. Haviam exemplos de pessoas que faziam coisas ruins e acabaram sofrendo consequências, e outras que não, que eram atingidas por coisas que não eram pensadas. E esse personagem, ele sempre dava essa coisa de esperança. Se está acontecendo de ruim, é porque a gente tem que aprender alguma coisa com isso. Então essas coisas que não dependem da gente, que, vamos dizer, Deus envia para a gente, acabam tendo essa missão de nos ensinar, nos forçar a nos modificar. Talvez se coisas desse tipo não acontecessem, nós não teríamos, não iríamos mudar as nossas atitudes e assim por diante. Então, principalmente as coisas grandes que acontecem na vida da gente, como por exemplo agora a pandemia, ela está muito relacionada com isso. No meio do texto, o Hamed fala também sobre as leis naturais, né? Porque a gente pode entender Deus como a natureza, e as leis divinas ou naturais tem várias leis. Ele descreve aqui, cita exemplos de várias delas, obviamente não temos tempo para falar de todas, mas eu separei, justamente pela época que estamos vivendo, um parágrafo onde ele fala, onde ele exemplifica a lei da destruição, que é uma das leis, né? E aí ele fala assim: sobre a lei da destruição, os flagelos são provas que fornecem ao homem a ocasião de exercitar sua inteligência, de mostrar sua paciência e sua resignação com a vontade de Deus, e também o orientam para demonstrar seus sentimentos de abnegação e desinteresse e também do amor ao próximo. Então você veja que essas coisas catastróficas, como por exemplo a pandemia, tem essa situação, nesses flagelos, é o momento que a gente pode usar a nossa inteligência para quê? Para sobreviver, para poder reagir da melhor maneira, usando o nosso livre-arbítrio, demonstrando menos interesse pelas coisas materiais e também o amor ao próximo, ou seja, a prática da fraternidade, que é de suma importância. Então são ocasiões que, embora sejam recheadas de muito sofrimento, realmente a situação da pandemia está muito ruim, especialmente no nosso país, né? Entre outros também lugares que estão muito ruins, mas que é o momento da gente justamente praticar e melhorar, como se fosse assim uma recuperação na escola para a gente poder acelerar o conhecimento e passar de série, né? Seria mais ou menos alguma coisa assim, dessa maneira. E aí ele vem finalizando dizendo que a maior conquista do ser consciente de nós é conceber a soberania universal, aceitar o poder de Deus com resignação e sempre pensando nessa situação de que essas coisas que acontecem de ruim, elas têm, na verdade, a finalidade de aprender para que a nossa vida melhore, né? E ele diz também que a pior ilusão do homem é justamente ignorar
as leis de Deus e saber que Deus planejou para cada um de nós um plano divino que foi cuidadosamente traçado pela vida maior. Desconsiderar a existência de um desígnio celestial que nos promove sem que o percebamos, conduzindo-nos ao progresso e à felicidade. Essa é o plano de Deus, né? Ou seja, quando a gente aprende isso aqui, a gente vai ver que por menor que nós, assim, por menor que nós possamos ser no mundo, Deus tem um plano específico para a vida de cada um de nós. Esse plano é único, esse plano tem a interação das nossas atitudes de cada um de nós, né? E tudo que vem acontecendo, ele está relacionado com o fato de Deus, nesse plano, impulsionar a nossa evolução. Todo o espírito, sem exceção, está fadado, está destinado a evoluir. Alguns um pouco mais rápido, por suas atitudes, outros nem tanto, mas o espírito não vai nem parar indefinidamente. Ele pode parar momentaneamente a sua evolução, mas todas essas coisas que não dependem do próprio espírito ou da própria pessoa acabam tem o objetivo de nos fazer evoluir. Então é muito interessante, né, porque Hamed deixa claro exatamente a importante utilização do livre-arbítrio, que tem a ver com a nossa evolução, e ele também pontua essa parte de que certos desígnios divinos que ocorrem, que não dependendo da nossa vontade, que tem a situação ou a intenção, a finalidade de nos fazer evoluir. É muito importante entender essas duas coisas. E ele chama atenção também que não se pode dizer que tudo é por responsabilidade de Deus, vai vivendo sem sua responsabilidade própria, sem autorresponsabilidade, e tudo que acontece você bota na conta de Deus. Ou ao contrário, achar que tudo o que acontece depende só de você, que o livre-arbítrio é onipotente. Não é. Existe um equilíbrio entre essas duas partes, né? E Hamed vem terminando o capítulo deixando bem claro algumas coisas que eu vou ler aqui que eu acho importantes, né? Nenhuma pessoa na face da Terra existe para nos servir ou satisfazer as nossas necessidades. Somos donos apenas da própria vida, mas não da vida maior. Isso quer dizer que cada homem tem um mapa sagrado de sua existência a ser executado com a colaboração do seu livre-arbítrio, porém circunstanciado pelo grande plano da soberania divinal, da soberania de Deus. Então é exatamente aquilo, que existe um equilíbrio na nossa evolução entre essas duas forças. E para terminar, os conceitos aqui desenvolvidos são fundamentados na autorresponsabilidade e na proposta de nos colocar em contato com a realidade, pois muitos de nós temos a tendência de não assumir os fatos reais da vida, desviando a mente para fantasias filosóficas, para não responder pelas próprias ações, né? São considerados alienados todos aqueles que vivem sem conhecer ou avaliar os fatores sociais, religiosos, éticos, culturais que os condicionam a viver de forma que vivem, e também aqueles que não percebem os impulsos íntimos que os levam a agir da maneira que agem. Então, finalizando aqui, o capítulo na verdade não acabou, mas aqui essa parte, eu queria deixar claro exatamente isso, fazer uma espécie de resumo, né? Então, Hamed chama a atenção para a questão da semeadura, o que nós vamos plantar para nós, que na verdade está relacionado com a utilização, a boa ou má utilização do nosso livre-arbítrio, mas ele faz questão de deixar claro que a nossa evolução também não depende apenas do nosso livre-arbítrio. Os desígnios divinos, né, as vontades de Deus que acontecem na coletividade ou para nós mesmos,
elas têm a ver com uma situação de nos forçar a uma situação evolutiva. Então, tudo que acontece de ruim na vida da gente é para melhorar. Vamos acreditar nisso, ter fé em Deus, lembrar que Jesus está no leme do nosso planeta, que Deus também faz parte de todo esse plano e toda essa situação que nós estamos passando nesse momento, ela com certeza vai trazer muitos benefícios, embora esteja trazendo nesse momento muito sofrimento, mas também muito aprendizado e, acima de tudo, muitas oportunidades para que nós possamos praticar a empatia, a fraternidade, a melhoria da nossa vida para conosco mesmo, o auto-perdão, o auto-amor, enfim, todos esses conceitos que nessas falas aí nos livros que nós utilizamos, de Hermann Dufour, Hamed, Joana de Ângeles, Emmanuel, que esses espíritos que são tão orientadores da humanidade nos trazem, e que eu tenho a certeza de que tudo isso que nós passamos vai passar numa hora, estamos passando, vai acabar, vai passar, e o fundamental e importante é que nós, além de aproveitar esse momento para praticar o conceito da fraternidade, do amor ao próximo, da fé em Deus, com certeza de que vai passar, também aprender essas lições para que depois que tudo isso passar, as nossas vidas se modifiquem para melhor. Esse é meu desejo, a minha vontade. Sei que muitas famílias e muitas pessoas têm passado por momentos muito, 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 muito difíceis, mas fé em Deus que tudo vai melhorar. Muito obrigado, meus amigos. Boa noite. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. E assim nós agradecemos ao nosso querido Mestre Jesus, a Deus e a todos os amigos espirituais que colaboram com a possibilidade de entendimento dessas lições que nos chegam através dos livros. Que cada um de nós possa ser tocado no seu coração, no seu sentimento e utilizar esse aprendizado no esforço da melhoria individual de cada um. Graças a Deus e que assim seja. Muito obrigado, meus amigos. Até logo.